O bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record, entrou em outubro com uma ação na justiça exigindo que a Netflix apague suas imagens do documentário O Diabo no Tribunal. Netflix e Edir Macedo, via a Igreja Universal, não comentam o assunto. Vamos entender o que aconteceu aí em relação a esse documentário, o que o Edir Macedo realmente está indignado agora no Plantão do Meteoro. Pois é, olha aí, a gente vai falar sobre isso. Eu vou trazer aqui na tela o Pedro Zambarda, que tá aqui, ó. Primeiro, o meu arroba tá aqui, ó, tá aqui embaixo, ó, @lu.junior, para você me seguir no Instagram, no TikTok e no Threads. E o Pedro tá lá também com @drops de jogos, né, Pedro? Além do Drops de Jogos, onde mais a gente pode acompanhar o seu trabalho? Vocês podem me acompanhar no Pedro Sólidos no Instagram e no Pedro Zambarda no Blue Sky, mas se inscrevam sobretudo no Drops de Jogos lá no YouTube, gente. Olha só, Edir Macedo, você sabe que é um velho conhecido meu, né, Lúcio? Eu tenho uma história com ele. Eu dei uma historinha com o Edir, que é o seguinte: em 2014, ele criou um palacete em São Paulo que você deve conhecer muito bem, sobretudo se é da região do Brás, ali, do centro da cidade, chamado Templo de Salomão. Sim, claro. Templo de Salomão. Eu conversei com os arquitetos do templo e eu dei a exclusiva sobre os quartos do Edir Macedo, que é um andar no templo. E ele escondeu essa informação do público. Tem quadra de futebol society, tem vários ofurôs, é luxuoso. É um paraíso. É o paraíso, é literalmente o paraíso. Ele tem um mausoléu, né? Porque é onde ele quer ser enterrado, e tem o paraíso, que é os aposentos dele lá em cima. E aí eu lembro que eu passei num processo seletivo do Portal R7 e o assessor da Universal me ligou aos berros por conta dessa matéria, dizendo que era tudo mentira. E aí eu perguntei só uma coisa para o assessor, eu falei, mas as dimensões da quadra de futebol society são essas que eu botei na matéria mesmo? Só me diz isso. E o que ele disse? Não, ele não disse. E aí ele desligou na minha cara e basicamente assim, foi desse jeito que, assim, que eu tenho uma excelente reputação em provavelmente todos os veículos da mídia tradicional. Mas assim, o Edir Macedo tem uma fama de processar, e vocês vão ver através desse corte. Tem um repórter muito bom na Folha chamado Gabriel Wacker, que cobre bastidores de televisão e streaming, comunicação. E ele tem uma coluna chamada Outro Canal, que ele diz o seguinte, né? O Edir Macedo está movendo uma ação contra a Netflix para ser excluído de documentários sobre possessão. Dono da Record e líder da Igreja Universal diz que o produto é sensacionalista. Outro lado, a Netflix não comenta o caso, mas se defende na justiça. Vamos falar do Edir. Bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record, entrou em outubro com uma ação na justiça exigindo que a Netflix apague suas imagens do documentário O Diabo no Tribunal. Procurados, Netflix e Edir Macedo, via Igreja Universal, não comentam o assunto. A coluna teve acesso, a coluna do Gabriel, a documentos do caso, que está na Justiça de São Paulo. Lançado no ano passado, o documentário trata de um julgamento ocorrido nos Estados Unidos. Nele é afirmado que uma pessoa com possessão demoníaca foi usada oficialmente como argumento de defesa em um caso de assassinato, o que não foi aceito pela justiça local para inocentar a situação. Edir diz que a produção claramente sensacionalista veiculou por 2 vezes a sua imagem em sessões de libertação, sendo que os fatos narrados no documentário são relativos a denominações religiosas que não têm relação alguma com a Universal. As imagens, de acordo com o processo, foram captadas em reuniões nas quais os fiéis da Universal buscam se libertar de males espirituais. O bispo Renato Cardoso, cunhado de Edir Macedo e apresentador do programa The Love School, da Record, que também aparece no filme, é coautor da ação contra a Netflix. As imagens pessoais foram incluídas no filme sem a devida autorização no âmbito de um entretenimento claramente sensacionalista e de temática perturbadora, qual seja uma possessão demoníaca e um posterior assassinato brutal, afirmam os bispos na ação. Caso seja impossível tecnicamente excluir as imagens, eles pedem que seus rostos sejam desfocados de modo que os espectadores não consigam identificá-los. Na defesa apresentada à justiça, a Netflix afirmou que o documentário tem caráter biográfico e informativo e que as imagens dos bispos são utilizadas dentro do contexto geral da obra a fim de ilustrar o embate de clérigos com fiéis possuídos. A empresa de streaming diz no processo que não houve ilícito algum e que a produção não estabelece vínculo algum entre a Igreja Universal e os episódios que cercam o crime. Por fim, a defesa da empresa americana relatou
que os rostos dos bispos não são exibidos de forma clara, não sendo possível identificá-los. A ação deve ser julgada nas próximas semanas. É a primeira vez que uma empresa de streaming recebe um processo de um dono de uma empresa de comunicação brasileira. Então, nem a Globo processou o Edir, mas a Netflix processou, segundo essa nota aqui do Gabriel Wacker. O Lúcio, eu não tiro a razão do Edir Macedo nesse processo não, tá? De fato, ele tem danos na imagem dele quando ele sai num documentário de um sistema de streaming da Netflix. Porém, o que eu quero contar nesse corte é a máquina de processar da Igreja Universal, que é um troço absurdo. Tem isso? Tem isso, e eu vou falar em 2 exemplos aqui muito claros. Primeiro que o Edir Macedo processou o Fernando Haddad, bem antes dele ser ministro, lá em 2020, porque ele chamou o Edir Macedo de charlatão. E o TJ de São Paulo absolveu o Haddad, tá? Deu a liberdade de expressão para o Haddad chamá-lo da forma que ele achar melhor. Tem essa nota do G1 aqui. O ex-prefeito havia sido condenado em 2018 a pagar 79 mil ao bispo pela frase, mas o tribunal reverteu a decisão aplicando a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre liberdade de expressão. Na época, a decisão ainda cabia recurso. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou um recurso de Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, e o absolveu por um processo de danos morais movidos pelo bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Macedo queria que Haddad fosse condenado a pagar uma indenização por agredi-lo verbalmente durante as eleições presidenciais de 2018, acusando-o em uma expressão de fundamentalista charlatão com fome de dinheiro. A decisão desta quinta, lá em 2020, da 6ª Câmara Criminal do TJ de São Paulo, foi unanimidade entre os julgadores. Em nota, a Igreja Universal disse que a decisão contraria as provas do processo e que irá recorrer. Durante o processo, Haddad não negou ter pronunciado a fala, mas disse que fez sem o ânimo de ofender ou causar dano ao bispo. Mas esse caso do Haddad é só simbólico, assim, envolvem 2 homens poderosos, mas tem um caso muito escandaloso envolvendo a Universal. Primeiro tem um caso de uma jornalista da Folha que, inclusive, foi alvo de uma ação absurda, por incrível que pareça, de um jornalista que eu gosto muito, mas que foi muito complicado com ela, que foi a jornalista, eu estava com o nome dela aqui na mão, mas infelizmente aqui eu não estou com ele mais. Mas teve uma jornalista da Folha de São Paulo que foi muito perseguida pelo Universal, e tem esse caso que foi relatado no El País, do jornalista JP Cuenca. Você sabe desse caso, Lúcio? Conhece? Sim, lembro desse caso. 111 pastores da Universal foram para cima do Cuenca por um tweet. Os religiosos demandam que JP Cuenca indenize por danos morais causados por uma frase citando a igreja de Edir Macedo, Bolsonaro, enforcamento e tripas. JP Cuenca se sente, reportagem aqui da Nayara Galarga Cortázar, JP Cuenca se sente como o Kafka dos trópicos. Não é a primeira vez, porque há alguns anos esse escritor brasileiro se viu envolvido em uma situação surrealista ao descobrir que estava morto fazia tempo para as autoridades. Transformou aquele imbróglio burocrático no material para o seu romance, descobrir que estava morto, de 2016. Agora a questão transcende a sua pessoa e o que está em jogo é mais importante. Cuenca é alvo de uma ampla ofensiva judicial envolvendo um tweet que ele publicou em junho de 2020. Mais de 100 pastores da Igreja Universal, uma das denominações evangélicas mais poderosas do Brasil, exigem nos tribunais indenizações pela seguinte frase: o brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Igreja Universal. É uma metáfora que ele usou. Para João Paulo Cuenca, do Rio de Janeiro, o que está em jogo é o direito à liberdade de expressão e o direito à ofensa em um país polarizado ao extremo sob a presidência de Jair Bolsonaro, considerado um fascista e um genocida pelo escritor. Cuenca contou na semana passada, em um café de São Paulo, os detalhes do caso, ressaltou logo de início que o tweet é uma paráfrase de uma metáfora de quase 300 anos, escrita pelo francês Jean Meslier sobre as elites e a Igreja Católica.
Embora tenha explicado isso na mesma noite da publicação da sequência no Twitter, ele sofreu ataques e ameaças. No Brasil, esses são tempos propícios para controvérsias viscerais e discussões calorosas. Em 2 dias, o romancista perdeu a coluna de opinião que ele publicava no portal da redação brasileira da Deutsche Welle. O canal público alemão o demitiu por considerar o conteúdo do tweet contrário aos seus valores. A DW também repudiou em sua nota qualquer discurso de ódio e incitação à violência. O romancista se irrita com essa referência, considerando-a difamatória, porque insiste, a frase não deve ser entendida literalmente. Para isso, colocou-a entre aspas e acrescentou esclarecimento. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, entrou com uma polêmica via Twitter e anunciou uma ação judicial e, a partir dali, começou o ciberpandemônio. O escritor diz que as suas caixas de correio de Twitter, Facebook e Instagram ficaram repletas de insultos e ameaças de morte. Mas o Cuenca não é o único, tá, queridos? Nós temos o caso de um outro jornalista, que esse eu conheço muito bem. Hoje está no site Platô BR e estava no Intercept, que é o jornalista Gilberto Nascimento. Agora só, Pedro, é engraçado, né, esse caso do Cuenca, que os defensores da liberdade de expressão somem. De repente eles começam a processar, começam a ajuizar. Eduardo Bolsonaro surge do nada para processar. O pessoal começa a ameaçar de morte, né? Liberdade de expressão, mas se falou alguma coisa que eu não gosto, eu vou te ameaçar de morte. Liberdade de expressão para os meus amigos, né? Essa que é a questão toda. Os amigos, tudo. Aos inimigos, nada. O Gilberto derrotou na Justiça Universal e a Igreja Universal tentou descobrir a fonte de uma das reportagens. Olha que baixaria, gente. É processo por tweet, é processo para tirar sigilo de fonte. Isso tudo é contra a liberdade de expressão, tá, ô seu Edir Macedo? A Igreja Universal tentou descobrir a fonte de uma das reportagens sobre o Império de Edir Macedo, mas não saiu vitoriosa. O Gilberto, ele teve a gentileza no livro dele, ele menciona a minha reportagem sobre o Templo de Salomão. 4 meses atrás, nós fomos obrigados a depor na Polícia Civil de São Paulo. Nos chamaram porque a Igreja Universal do Reino de Deus pediu a abertura de um inquérito para apurar o vazamento de supostas informações sigilosas que deram origem a uma reportagem assinada por Gilberto Nascimento. Não qualquer uma. Revelamos as entranhas financeiras da igreja, que movimentou 33 bilhões em 4 anos e meio, só em doações bancárias. Pouco antes, havíamos publicado uma entrevista com um ex-fiel que afirmou com todas as letras ter lavado dinheiro para a Universal. As informações financeiras da Universal reveladas pelo Intercept constavam em um relatório elaborado pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, subordinado ao Centro de Apoio Operacional à Execução do Ministério Público de São Paulo. Os dados foram reunidos após uma quebra de sigilo bancário da Universal, no âmbito de um inquérito policial aberto em 2014. O documento, até a publicação da nossa reportagem, era desconhecido do público. Furiosa, a Universal foi para a polícia pedir uma investigação sobre o vazamento das informações. Seu objetivo era claro: descobrir quem foi a fonte da nossa reportagem e responsabilizá-la por isso. Ficamos sabendo dessa investigação em fevereiro, quando recebemos a intimação para depor. Ainda que estivéssemos absolutamente seguros do nosso papel, a primeira reação natural é receio. Somos 2 jornalistas de um veículo independente contra uma instituição mais rica e poderosa desse país, mas a intimidação dos jornalistas é justamente o objetivo desse tipo de investigação. E logo o medo deu lugar a um desejo de justiça e a confiança de termos feito o nosso trabalho corretamente, publicamos documentos que continham informações de interesse público. Então eu só quero com esses outros 2 exemplos mostrar isso, Lúcio, que a Universal aí ela tem um probleminha com uma coisa chamada liberdade de expressão. Não sei se você quer comentar isso. Pois é, né? É muito engraçado, porque realmente esse pessoal da liberdade de expressão não aguenta 1 minuto ali de um comentário mais ácido, ou mesmo de um comentário que seja ofensivo, mas eles fazem muitos comentários ofensivos e defendem a liberdade de expressão. Quando ofende a eles, aí não. Aí não, né? Agora tem esse ponto também que você traz, né, Pedro, que é quase que um assédio jurídico, porque colocar 111 pastores contra um jornalista por conta de um tweet, né? Me lembra, inclusive, um caso aqui do Paraná, em que jornalistas publicaram um caso contra o judiciário, contra atores do judiciário, e começaram a processar eles no interior, assim, sabe? Para fazer eles irem até o interior. Porque tem custas, tá, gente? Exato. Tem custas.
E a jornalista da Folha que foi atacada pela Universal é Elvira Lobato, infelizmente, e é um jornalista que eu respeito muito, inclusive já falecido. O Paulo Henrique Amorim fez muitos ataques a ela quando ela era viva. Ele trabalhava na Record, né? Muito bem, muito bem. Essa foi a notícia do Pedro. Eu quero saber a sua opinião. Você comenta aqui embaixo aqui pra gente saber o que você acha de tudo isso. Pedro, mais algum ponto que você queira trazer ou encerramos por aqui? Não, encerramos por aqui. Trouxe muita coisa, né? Vamos pro próximo corte. Valeu, meu querido. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Pra quem tá na live, daqui a pouco tem mais. Na tela pra você aqui o QR Code pra você se tornar membro do Clube do Fim. Olha aí.